Gostaria de comentar um pouco o requerimento que a gente pediu agora, a inclusão nessa sessão, que é o 625, porque quanto mais a gente anda aqui, especialmente nas periferias da cidade americana, mais a gente ouve reclamação relacionada ao transporte público. Isso porque a gente acaba ficando ali na conversa na primeira camada, né? Então a gente acaba ouvindo muita reclamação relacionada a intervalo entre uma linha e outra, né? Entre um ônibus e outro dentro de uma linha, ou número reduzido de linhas em determinados horários, em determinadas regiões, quase sempre afetando as pessoas que mais precisam do transporte público no dia a dia, que são as pessoas que não têm o automóvel próprio, as pessoas que não conseguem se deslocar com segurança até o seu trabalho, até o seu local de estudo, com uma bicicleta ou mesmo a pé, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência. A gente tem, na questão do transporte aqui em Americana, um bocado de coisa que dá para destrinchar, mas o povo reclama mesmo da qualidade do transporte nesse sentido de oferta e qualidade dos ônibus mesmo, né? A superlotação em alguns horários, horários de pico, horários onde as pessoas estão mais em trânsito. E aí a gente fez esse pedido de informação para entender alguns aspectos, até porque não é esse o tema do central do requerimento, mas o próprio presidente, o vereador Tiago Brock, comentou aqui no início sobre o parecer sobre as contas, né, do prefeito Chico Sardelli, que veio o parecer do Tribunal de Contas do Estado. E a gente fala, nesse requerimento, sobre uma coisa que está muito presente também no parecer do Tribunal de Contas do Estado, que é os programas. Então, a gente tem o plano plurianual, que foi apresentado e tem vigência 2022-2025, e esse plano plurianual ele prevê uma série de programas, e aí tem em todas as políticas públicas, em todos os temas, mas como o nosso tema aqui hoje é o transporte coletivo, é o busão, né, é o ônibus que está servindo para as pessoas transitarem dentro da cidade de um ponto ao outro, a gente deu uma pinçada em alguns programas que estão dentro do PPA, dentro do plano plurianual que está em vigência, e a gente quer entender como que foram feitas as ações que estão previstas nesse programa. E aí eu vou dar só um exemplo para ficar mais claro. A gente pergunta aqui na questão 8 do requerimento o que foi executado e o que falta ainda executar para a finalização daquilo que está previsto no programa 0108, que possui um custo financeiro total de mais de 21 milhões de reais, cujo objetivo é a execução e coordenação de políticas e programas do município relacionados ao sistema viário. Essa pergunta 8, ela tem, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, todos relacionados, são 6 programas que estão relacionados, que estão incluídos no plano plurianual. A gente tem um aqui, por exemplo, que é um programa que tem um custo financeiro previsto de 38 milhões, mais de 38 milhões. E aí diz-se nesse programa, o 0111, que o objetivo desse programa é a manutenção do Fundo Municipal de Trânsito para melhorar o sistema de trânsito no perímetro urbano aqui na cidade de Americana. A gente tem um outro programa, o 110, que fala em 260 mil, com o objetivo de divulgar campanhas educativas e de formação junto à comunidade. Aqui no ponto E, a gente está perguntando também sobre o programa 97, que está no plano plurianual, que tem um custo previsto de mais de 16 milhões e que tem a finalidade de fazer manutenção nas administrações regionais. Todo mundo já foi numa administração regional aqui na nossa cidade, e se a gente pegar de memória, talvez nem todo mundo saiba dizer com precisão no que foi investido esse montante que estava previsto para a melhoria das regionais. Assim como a gente também não consegue entender o que foi executado de fato e o que ainda falta executar desse programa 109, que é um outro que eu não tinha citado ainda, que está no PPA e que tem um custo financeiro previsto de 200 mil reais, e o objetivo são também as campanhas educativas para a educação, segurança e bom fluxo do trânsito. Questões relacionadas ao transporte público, questões relacionadas ao trânsito, e por que isso tem a ver também com esse relatório, esse parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do prefeito Chico. Porque tem uma coisa que está acontecendo aqui, e toda vez que eu falo de algum requerimento, eu acabo falando isso também, que é uma falta de transparência, não só
no próprio site da transparência. Eu estou olhando para o Silvio Dourado, porque a gente tem um consenso nesse ponto de que é preciso melhorar e muito a disposição das informações, é preciso que a Prefeitura invista em transparência ativa, não basta fazer só de maneira protocolar, é preciso fazer de maneira didática para que, inclusive, pessoas que não entendem de política pública ou de contabilidade pública possam também acompanhar minimamente. E o que é importante também é dizer que, neste parecer que vem do Tribunal de Contas, se fala sobre, quando a gente tem um plano plurianual e uma série de programas, vocês viram, eu citei o 119, o 118, o 97, tem um bocado de programa, e para cada programa tem um aporte financeiro. E para cada aporte financeiro é preciso que a Prefeitura tenha uma organização que permita com que as pessoas, e aí eu estou falando a pessoa, o cidadão, a pessoa vereadora, a pessoa também, não a pessoa, mas o Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo, que seja claro para todos esses atores, que seja claro no que foi, de fato, empenhado aquele custo que estava previsto no PPA. Porque, senão, o PPA em si ele fica muito enfraquecido. E aqui a gente pergunta, na nossa último questionamento, a gente questiona por que não há no PPA ações para a melhoria do transporte coletivo de passageiros. A gente não encontra isso disposto. Então, eu acho que é muito importante trazer, a partir do tema do transporte público, que tem tudo a ver com qualidade de vida, tem tudo a ver com meio ambiente, até porque a gente inclui aqui também o que está sendo feito, né, na nossa cidade, no nosso departamento, unidade de trânsito, que não temos uma secretaria, mas uma unidade de trânsito dentro da Secretaria de Obras, o que se pensa ali a nível de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, gases poluentes, e a gente sabe que o transporte público com combustível convencional, ele é altamente poluente nesse sentido. Então, quem quer sair na frente com energia limpa, com transporte público, eficiente, de qualidade, ambientalmente justo e sustentável, precisa incluir nas suas peças orçamentárias e nos seus planejamentos essas ações para que o transporte público ele seja cada vez menos poluente e para que a mobilidade urbana seja pensada sempre com vistas a diminuir e encurtar as distâncias e fazer com que as pessoas optem pelo transporte público coletivo. Uma coisa que aqui em Americana a gente já ouviu muito se falar sobre isso, que baixou demais o número de passageiros, mas essa não é a realidade que a gente encontra quando a gente procura ouvir, de fato, as pessoas. A gente entende, inclusive, isso também é uma questão dentro do nosso pedido de informação, a gente entende que é preciso ter, inclusive, muito organizado, qual é o tipo de reclamação que a empresa de transporte ou que a prefeitura recebe dos usuários e classificar essas reclamações. Então, o que tem de reclamação em termos de intervalo excessivo, né, entre um ônibus e outro dentro de uma linha, ou a ausência de linhas para atender determinadas regiões, ou mesmo relacionado o motorista não para no lugar correto. Então, a gente precisa qualificar esses dados para poder apurar melhor se o que está, inclusive, contratado, né, firmado, acordado no contrato com a empresa Sou, vem sendo cumprido. Muita gente tem reclamado que, apesar de muita publicidade que foi feita, né, em anos atrás, aí, em relação a ônibus com Wi-Fi, com entrada para cabo USB, né, com entrada para carregador de celular, isso tudo é importante, isso tudo faz com que o transporte público se torne mais atrativo para as pessoas. A gente questiona também nesse requerimento quais são os tipos de penalidades que estão previstas para ser aplicadas no caso do descumprimento de viagens e quilometragem que estão previstos no contrato. A gente também pede um relatório, presidente, onde tenha um detalhamento, né, em relação aos percentuais de cumprimento de viagens programadas, o número de passageiros em pé, a pontualidade das partidas, o índice de cumprimento da frota, os quilômetros operados, conservação e manutenção da frota de ônibus. Eu acredito que, quando a gente faz um pedido de informação, a gente não só ajuda a esclarecer alguns pontos, mas a gente também acaba empurrando o gestor no município a trazer com mais transparência aquilo que está sendo planejado e aquilo que realmente, de fato, está sendo entregue para a população. É isso, presidente. Obrigada.